Sejam todos bem-vindos aqui, né, a mais esse conteúdo. Eu estou aqui com duas feras aí na área de válvulas sanitárias, né, e semi-sanitárias, e a gente quer entender um pouquinho melhor sobre esse mundo, né, o que está acontecendo aí, porque já que a gente trabalha com a NR13 e todos os vasos de pressão, todos esses equipamentos que a gente organiza e inspeciona precisam de válvulas de segurança, né? E talvez válvulas de alívio, então a gente vai entender um pouquinho melhor como que funciona tudo isso aqui. Eu estou aqui com o pessoal da Gotze, né, que é uma fabricante, vendedora, comerciante. A Tatiana vai explicar. Estou aqui com a Tatiana e com o Robert, né? Eles vão explicar o que é a empresa e depois eu vou fazer algumas perguntas para eles da área técnica para que a gente consiga, então, entender um pouquinho melhor sobre esse universo gigantesco que é o universo das válvulas específicas, né? São válvulas diferentes, não são todo mundo, todo fabricante, todo fornecedor que fabrica e fornece esse tipo de válvula. Então, por isso que eu trouxe eles aqui, aproveitei, né, essa reunião comercial que a gente já vai fazer para um orçamento, até vou mostrar aqui o orçamento que a gente tem, se eles me permitirem, para que vocês também entendam a diferença entre uma válvula sanitária e uma válvula semi-sanitária, como eles nomenclaturam aqui. Eu queria que vocês se apresentassem. Se apresente, então, Tatiana e Robert. Eu sou Tatiana, né? Estou aqui na parte de relacionamento, né, de atendimento ao cliente, sou engenheira aqui no Brasil. Esse é o Robert, nosso diretor, também engenheiro, né? Esse a gente importou da Alemanha, a gente exatamente. É o lado alemão da empresa. Uhum. Então, o que a gente queria passar para vocês é um pouquinho até do que a Gotze é. A Gotze é uma empresa alemã, tem 70 anos, 72 completa esse ano no mercado alemão, né? E de uns 10 anos para cá, ela começou a expandir para se tornar uma empresa globalizada. Então, ela foi crescendo, foi fazendo as aquisições, né, pela Europa, por fora do Brasil. E há 2 anos atrás, ela resolveu, né, olhar um pouquinho para o mercado brasileiro e o mercado da América do Sul, né? Foi onde a gente abriu a filial aqui no Brasil. É uma empresa totalmente familiar, tá da 3ª para a 4ª geração já, tá? Então, assim, na contramão de algumas empresas, alguns fabricantes de válvula de segurança que na primeira crise saíram no Brasil, a Gotze, até por ser uma empresa familiar e tudo mais, está expandindo, está crescendo e veio para o Brasil. Ótimo. Tá? Hoje, a fábrica, a produção em si é feita na Alemanha, de todo o nosso estoque. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente está só com o escritório de vendas, né? E com a parte técnica, vamos chamar, com suporte ao cliente, a parte de engenharia e vendas, basicamente. Ótimo, perfeito. Todas as nossas válvulas, todo o material é importado. Então, o que a gente fornece? Tá? Certificado de materiais, certificado de calibração, certificado dos manômetros utilizados também para atendimento à NR13. Legal. Com a parte... porque precisa, senão não adiantaria, né? Sim. Pela NR13, não adianta ter só o certificado sem rastreabilidade. O que a gente tem também de adicional, um pouquinho diferente de alguns fabricantes que são meio que importadores, assim, a gente tem o atendimento local em português, pode ser em inglês. E para quem quiser, pode ser em alemão também. Tem o Robert para isso, né? Isso seria a minha parte neste caso. E o que a gente tem também é toda a documentação técnica das válvulas, dimensionamento, manual a gente tem também em português, os catálogos a gente está passando, né, para português, uma boa parte a gente já fez, que eu acho que isso auxilia muito no mercado brasileiro. Na hora de especificar, a gente vê muita válvula certificada, né, fabricantes que têm todas essas certificações, e a maioria não tem material em português. Então, essa foi uma preocupação nossa também, de estar trazendo isso para cá. Tá? Perfeito. Então, assim, a gente atua em diversos mercados, em diversos segmentos, mas a gente tem uma linha específica, né, para atendimento sanitário. É lógico, né? Tem uma linha industrial, tem uma linha específica para criogenia, trabalho com temperaturas baixíssimas, e tem a nossa linha sanitária também. Tá. Falando em criogenia, até pegando um gancho, né? Eu fiz uma reunião muito legal com o Carlos. Ele é da Nitrotec. Não sei se vocês já ouviram falar. Deve ser cliente. Conhecemos o Carlos. E a gente fez um conteúdo legal. A gente fez um treinamento sobre inspeção de vasos criogênicos, que provavelmente é um nicho de vocês também, de fornecer válvulas para esses equipamentos. Justamente. Correto, né? Junto com uma válvula de 3 vias que acompanha sempre, na verdade,
o tanque criogênico, né? Uhum. Além da válvula de segurança, a gente tem mais um equipamento, que é a válvula de 3 vias, porque durante o carregamento e descarregamento, você não pode deixar o vaso descoberto, então você tem sempre né? Sempre a redundância das válvulas, aí vai mais um equipamento. É isso ou não? Não? Isso. Peraí que a gente pega para mostrar rapidinho. Você não é tem bem um foco, mas legal, vai ficar show. O pessoal vai gostar de ver. Dá para ver bem, mas seria... Sim, dá para ver. Opa, tranquilo, dá para ver. Essas são válvulas sanitárias ou semissanitárias? Não. Não, essas são válvulas... essas é o que a gente chama de válvulas industriais. Elas apresentam uma configuração especial também, porque além do trabalho criogênico, que você tem que ter vedações especiais para baixa temperatura e tudo mais, a grande maioria dessas válvulas apresenta uma limpeza especial, que é a tal da livre de óleo e graxa. E aí a gente tem até a nossa limpeza, por exemplo, ela pode ser utilizada até com aplicações com oxigênio, né? Então, assim, porque fica totalmente limpo, passam por um banho. A gente tem uma sala especial para montar essas válvulas. Né? É uma sala pressurizada. E além dessa sala ser pressurizada, até o ar ou nitrogênio que é utilizado para calibrar essas válvulas tem que ser especial. Tá? Então, assim, tem toda uma preparação para esse mercado de gases técnicos. Muito legal, muito bacana. É um mundo um pouco diferente do que a gente está acostumado tá? Porque, assim, imagina que a NR13, apesar de ser uma norma muito antiga, né, de 1979, a NR13, hoje ainda existem muitas indústrias que não estão enquadradas. Primeiro ponto é esse. Então, a gente briga por isso, né, briga para que tanto as indústrias se conscientizem da necessidade de ter realmente o enquadramento, de ser realmente enquadrado em NR13, porque isso gera mais integridade e segurança, tanto para os equipamentos como para as pessoas, né? Então, a gente briga por isso. Vocês não acreditam se eu falar que tem indústrias de grande porte, com mais de 300 vasos, que tem vasos de pressão sem válvula de segurança hoje. Né? Então, assim... Conhecemos isso, né? A gente tem que chorar, né? Porque é uma coisa assim que, apesar de ser uma norma brasileira, né? Eu acredito que talvez lá na Alemanha, o Robert deve saber melhor do que a gente isso, lá também eles se preocupam muito com a segurança de todo mundo e dos equipamentos. Então tem que realmente ter essa tratativa, né? E quando você fala sobre válvulas de segurança especiais para esses tipos de fluidos, né? Então a gente quer realmente saber como que funciona, justamente para que a gente também se atualize, né? Isso é muito importante. E aí, Robert, fala um pouquinho da empresa. Você já deve ter ido na fábrica, você já deve ter visto essas... Olha, a gente é uma empresa do sul da Alemanha, tá? Perto de Stuttgart, se chama Ludwigsburg, e lá fica, como a Tatiana já falou, fica a nossa montagem e a gente também centralizou lá a nossa engenharia completa, tá? Porque a gente faz isso? A engenharia do produto em si sempre tem que ser na Alemanha, por quê? Para garantir que está tudo de acordo com as normas internacionais, tá? Não somente falando da NR13, a NR13 não estabelece requisitos técnicos a respeito da válvula de segurança. Para isso, a gente tem internacionalmente sempre a ASME 8, tá? Para atender ela, e na Europa a PID para o mercado europeu, tá? Selo CE no caso. E lá, assim, fabricamos todas as válvulas, onde eu e a Tatiana já fizemos quantos meses de... Quase 3 meses de treinamento. 3 meses de treinamento de montagem, tá? Em turnos, significa que pode acontecer que a gente ficou na madrugada montando válvulas e também no meio da noite, tá? Então, a gente não acompanhou somente agora da montagem em si, mas também o ciclo de cada turno que passa lá pela fábrica. Ótimo. Isso dá uma credibilidade muito grande, hein? Uma credibilidade muito grande para a empresa, né? Exatamente. Não, como a gente vocês estão crescendo enquanto alguns estão saindo do Brasil. Meu exemplo são os fabricantes americanos que saíram com uma crise em 2016, não? Não é nossa intenção, a gente não é uma sociedade anônima, a gente tem prazos de investimento bem diferentes de uma sociedade anônima, tá? A gente não depende de um relatório de meio ano, a gente tem prazo de investimento de 5 anos a 10 anos, como uma empresa de família, tá? Então,
aquele problema que, de repente, o fabricante some e deixa o usuário sem sobressalente, não vai acontecer conosco. Entendi. Show de bola. E você deve sofrer um pouco o calor aí do Rio, hein? Na verdade, não tanto, porque como eu já morei na Amazônia, tá? Eu morei na Manaus, uns 15 anos atrás, eu já passei por algo bem mais desafiador do que isso aqui. Porque lá é umidade também, né? Tem uma umidade muito correto, né? Abafado, então, comparando com isso, o Rio ainda é agradável em termos da temperatura, né? É isso aí, show de bola. Eu queria que vocês falassem... quem sofre um pouco sou eu. Ah, é? Porque você não é da... Porque o ar-condicionado aqui bomba. Você não tem noção do quanto está geladinho aqui dentro. Tá certo. As mulheres sempre sofrem com o ar-condicionado, viu? Quando trabalham os dois numa mesma sala. Mas tá bom. Uma blusa, tem que pôr blusa. Fala para uma jaqueta. Então, vamos falar agora um pouquinho das válvulas, né? A diferença entre as válvulas sanitárias e semi-sanitárias. Eu queria entender um pouquinho por que tem essa diferença de valor, essa diferença de preço. Vocês podem explicar para a gente? Vai lá. Vamos lá. Aí o Robert vai me complementando, né? Então, o que acontece? Na verdade, o grau sanitário, ou uma aplicação sanitária, vai depender muito do requisito que o teu cliente, ou do produto, ou exatamente onde essa válvula vai ser instalada. Então, vamos supor, a gente tem hoje, falando de sanitário, a gente tem hoje basicamente 3 tipos, tá? Então, a gente tem o que é chamado de farmacêutico, que aí ele tem um grau de polimento, de qualidade de superfície. Sempre que a gente fala em sanitário, tá? A gente está falando de qualidade de superfície. De quando o fluido vai entrar em contato com todas as superfícies da válvula, então a gente está falando basicamente de qualidade de superfície, conexão e vedação. Então, esses 3 pontos. Então, vamos lá. No farmacêutico é o top dos tops, é o high level, vamos chamar assim. Então, esse exige realmente um nível muito alto de polimento interno, exige certificados para todas as vedações, todos os elastômeros que a gente utiliza na vedação ou no fole da válvula, né? E conexões assépticas, por exemplo, para evitar qualquer tipo de contaminação. Rastreamento. Com rastreamento e tudo mais. Isso para o grau farmacêutico. Quando a gente entra no grau alimentício, né? Geralmente bebidas, pode ser refrigerantes, cervejas, ou até mesmo no processo em si da fabricação de alimentos, esse requisito sanitário cai um pouco, né? Então, assim, se você precisa, assim, de uma superfície um pouco mais polida, uma superfície bem mais lisinha, vamos chamar assim, do que uma válvula industrial comum. Bom, isso sim nas linhas principais, nas linhas em que realmente você vai ter contato com o fluido. Com o produto de processo. Nas linhas auxiliares, em muitas das fábricas, a gente vê válvula de segurança industrial normal, comum, tá? Bom, quando a gente entra no que a gente fala numa válvula sanitária, a gente está querendo dizer o quê? Que toda a superfície interna da válvula, corpo de entrada, bocal, disco, haste, guia, interno de castelo, todas as partes internas da válvula, ela vai ter um polimento interno, né, especial, no requisito X, eu acho que é no mínimo 0,5, 0,4. Exatamente. Quando a gente fala de grau sanitário ideal, tá? A gente fala de uma rugosidade, tá? Média de 0,25 micrômetro até 1,12, 1,13 micrômetros, mais ou menos. Tá? Nessa faixa, isso é a rugosidade ideal quando a gente fala de grau sanitário. Agora, você pode, obviamente, aplicar uma faixa mais restrita, menos rugoso, como no caso, por exemplo, da indústria farmacêutica, mas, por exemplo, para agora, a indústria alimentícia, normalmente, se você está no final dessa faixa, aí tranquilo também. E no seu controle de qualidade, você tem, então, ali um rugosímetro, você tem todo um controle disso para aplicar essa válvula como, tipo, high level, extremamente... Isso, justamente. Entendi. Extremamente sanitária. Quando a gente está, por exemplo, numa faixa fora disso, para menos rugoso, mais liso, você vai ter forças de aderência. Ou seja, as partículas ou bactérias vão grudar simplesmente por essa força na superfície e você também não tem como limpar direitinho isso.
tá? Na hora Se que é você muito rugoso, por exemplo, do produto, do equipamento, talvez vai ficar algo ali incrustado. Justamente. Agora, se você tem muita rugosidade, obviamente a partícula, a sujeira, a bactéria tem como se esconder dentro agora desses picos dentro do superfície, tá? Nas amplitudes. Então, aqui a gente não tem como dizer agora que nenhuma rugosidade é bom. Isso também não é o caso, tá? Tem uma faixa que também não é ideal, totalmente liso. Você tem que realmente ficar dentro dessa faixa para garantir que você faz uma limpeza boa e tudo não tem como grudar pela aderência. Adesão, não aderência. Você tem... Então, assim, não adianta eu estar muito próximo do zero com relação à rugosidade de superfície, só que eu também não posso estar muito afastado desse zero. Então, assim, geralmente tem essa faixa. As válvulas, normalmente, que a gente encontra no mercado, geralmente é com 0,75, entre 0,5 e 0,75 de rugosidade. Sanitárias essas ou não? Sanitárias, isso. Sanitárias, geralmente é por essa faixa. Entre 0,5 e 0,75 é o comum de mercado, tá? E aí, o que acontece? Toda a superfície da válvula interna, ela vai ter essa rugosidade. Não necessariamente externamente, tá? Isso não é aplicado. Um outro ponto interessante, tá? Se uma válvula ela é sanitária, ela tem um padrão sanitário de verdade, pelo ASME-BPE, a gente precisa utilizar pelo menos o aço inox 316, tá? Então, a gente vê também no mercado muitas empresas vendendo aço inox 304 e falando que a válvula é sanitária. Na verdade, não é bem assim, né? Enfim, pela composição química do material, pelo que a gente checou, o ideal é que seja a partir de 316. Para atingir esse grau de rugosidade, no caso, teria rugosidade e resistência química. Melhor do que o 304. Evitar a corrosão, né? Para evitar qualquer tipo de corrosão, porque dependendo do fluido que você está trabalhando, dependendo, né, a matéria-prima, o produto, você pode ter corrosão com 304, sim, apesar de ser um aço muito utilizado aqui no Brasil para a indústria alimentícia. A diferença do outro é o elemento molibdênio, né? Molibdênio e a quantidade de carbono. A faixa. A faixa permitida de carbono, tá? Entendi. Então, assim, o que acontece? Então, vai depender muito do tipo de processo que você tem e do grau que a gente chama, né, de incrustação que esse produto vai te dar para a linha ou não, tá? Por que a gente diz isso? Justamente pelaquela faixa, né? E muitas vezes o processo alimentício, principalmente, ele necessita de uma limpeza especial. Entendi. Então, não é qualquer tipo de válvula que você colocar ali, que ela, mesmo passando vapor, mesmo passando alguns tipos de ácido ou, às vezes, alcalinos, você não vai ter uma limpeza total dessa superfície. Então, além disso, por isso, desse requisito, como o Robert falou, da rugosidade, e não só para o alimento, mas também para permitir a limpeza depois com vapor, tá? Certo. Entrando, não sei se você tem mais alguma dúvida com essa diferença. Aí, assim, agora eu vou entrar na semi-sanitária. Ficou bem claro aí a questão da sanitária, né? E aí você falou sobre o grau de rugosidade. Eu entendi que deve ter um trabalho muito maior para fazer essa do que as outras, né? Porque para se fazer um tratamento interno não é fácil, né? E nós estamos falando de válvulas pequenas, né? Às vezes... a gente fala de meia polegada até mais ou menos 4 polegadas. Então, quer dizer, é uma faixa meia polegada, gente, é uma válvula minúscula. E você fazer um tratamento superficial num material como esse, realmente deve dar bastante trabalho. E, assim, por isso que talvez válvulas de pequenos portes tenham custos elevados devido ao processo de fabricação. Então, só para frisar bem, ficaria um grau de rugosidade entre 0,5 e 0,75, é isso? Isso é o mais comum que você encontra em indústria alimentícia no mercado. Tá? O seu padrão é esse também? Nosso padrão é um pouquinho mais baixo, por volta de 0,4. 0,4 a 0,75 no caso. Mas geralmente, o que acontece? Alemão, agora tampa o ouvido, alemão, como se diz, eles são um pouquinho mais chatinhos nesse sentido. Então, eles trabalham, pelo menos a gente não trabalha com faixas muito largas, muito amplas, costumam trabalhar com faixas mais reduzidas nos critérios de aceitação, nos critérios de qualidade.
Entendi. Eu trabalho não nessa indústria, mas indústria alemã já tem uns 15 anos, então eu estou acostumada a trabalhar com os alemães. Eles são bem restritos, eles gostam de trabalhar bem próximo do que eles chamam de ideal. Tá? Então, quando a gente fala de tolerância e tudo mais, as tolerâncias são mais baixas, não ficam tão altas. Tá. Tranquilo. E agora vamos falar da semi-sanitária. Uhum. O que acontece com uma válvula? Primeiro, eu queria que você falasse a questão de materiais. Então, vamos falar da fabricação. Elas são iguais, tem diferença, porque você já falou um pouco do acabamento. Fala dos materiais. Isso. Com relação a materiais, tanto uma válvula chamada totalmente sanitária ou no grau farmacêutico, quanto uma válvula semi-sanitária, ela é sempre utilizada um material ou CF8M para algumas partes fundidas, que é raríssimo, só quando as válvulas são muito grandes, mas mesmo assim, basicamente, é raro você encontrar CF8M no mercado para sanitária, tá? E, geralmente, ela é utilizada o material 316L para esse tipo de aplicação. Então, as válvulas costumam ser usinadas. Geralmente, é utilizado material em barra. Quando a válvula é muito grande, às vezes, você tem algumas partes soldadas, que essa solda também exige né, um polimento interno especial para ter a mesma rugosidade. Então, tem todo um cuidado especial nessas válvulas, tá? Então, independente dela ser totalmente sanitária ou semi-sanitária, o material base é sempre o mesmo, é sempre 316. Primeiro ponto. Segundo ponto, da diferença de uma sanitária com uma semi-sanitária. Na válvula sanitária, eu tinha comentado que ela, em todas as superfícies, em toda a área da válvula, a parte interna da válvula, ela tem o controle de rugosidade. Na válvula semi-sanitária, acontece o quê? Quando a válvula está fechada, tá? Que tem contato com o processo, todas as partes que têm contato com o fluido com a válvula fechada, elas apresentam o grau sanitário. Tá? Então, é o mesmo toda a superfície grau da outra válvula. É a mesma, exatamente interna... igual. Tá, beleza. O que difere, tá? Vai depender muito do tipo de alimento que você tem e do destino que vai dar o fluido no momento em que essa válvula abre. No momento que a válvula abrir, ela tem uma força de reação, né? A força para fazer o alívio, a força de reação geralmente é muito alta. Então, assim, teoricamente, ou não existe como nada de fora entrar dentro da válvula de segurança, porque ela abre numa velocidade muito alta, né? O fluido passa ali muito alto, uma velocidade muito alta. Então, não tem como voltar para dentro do tanque. Então, esse é o primeiro ponto, que você não vai ter risco de contaminação de alguma coisa externa entrou. Não tem como. A válvula dimensionada corretamente, tá? Esse é um ponto também importante. Por quê? Daqui a pouco a gente volta nessa parte de dimensionamento, não vai virar uma salada danada. Então, assim, a válvula, quando ela está dimensionada corretamente, ela abre, alivia o excesso de pressão, fecha e veda, sem problema algum. Tá? Então, não tem como entrar nada dentro, pelo orifício, né? Pelo orifício para dentro, não tem como entrar. Não tem como, porque né, a velocidade é muito alta, enfim. E ali está saindo sempre o fluido. Fechou. A segunda questão é da semi-sanitária. No momento em que essa válvula abriu, o fluido vai ter contato com o corpo da válvula, vai ter contato, né, com a tubulação. E se esse fluido não for reutilizado, não voltar para o processo, ele for para o descarte, ou ele for... Muitas vezes a gente vê até, dependendo se for algum tipo de gás, que vai até para a atmosfera. Quando acontece esse tipo de coisa, o fluido ali ele não vai ter mais contato com o processo. Então, o importante, né, olhando com relação à contaminação, é que a válvula, quando ela é fechada, ela tenha o grau sanitário exigido para não ter nenhuma incrustação, para não ter nenhum tipo de contaminação. Isso é uma válvula que a gente chama de semi-sanitária. Então, assim, o que a gente chama de parte molhada da válvula fechada, ela é feita com todo o polimento, com todos os requisitos de uma válvula sanitária. A partir do momento que ela abre, é basicamente uma válvula de segurança comum. Tá. E aí, no caso, é o que importa, né? Porque quando você faz um SIP, por exemplo, que você vai lavar todo o processo para entrar com uma nova batelada de processo, considerando aí a indústria cervejeira, por exemplo, né? Que ela tem um fermentador, ela tem que fazer o SIP do sistema para reutilizar o mesmo equipamento para fazer mais produto. E aí você tem o contato do SIP também vai ser 100% sanitária, né? Aquela parte onde que vai... Quando ela está fechada. Você não vai estar com uma pressão acima da PMTA para fazer o SIP, então você não tem esse tipo de problema. E, cara, assim, sinceramente, a maioria desses equipamentos,
trabalham com uma pressão baixa, né? Porque é uma fermentação, não é nada exagerado, né? Então, trabalha ali entre 0,8 e 1 kg de pressão. E, geralmente, esses equipamentos têm uma PMTA um pouco mais alta, de 2,5 a 2,8, que o quê? Que faz com que a válvula, a abertura da válvula, fique bem distante da pressão de operação. Ou seja, geralmente essas válvulas ficam há anos sem abrir. E um outro ponto também, vamos supor, se essa válvula está instalada num fermentador, em caso de sobrepressão, teoricamente, não é o fluido líquido que vai passar por essa válvula, seria um gás. O gás gerado pelo processo de fermentação. Porque ele tem ali Ele tem sempre um espaço dentro do fermentador. Tudo bem, é uma válvula de processo, mas ela não tem contato direto o tempo todo com o fluido. Ela fica existe na parte superior. Ela fica lá em cima no cantinho. Entendi. Show de bola. Eu acho que, assim, com tudo isso que vocês falaram aqui, tanto a Tatiana como o Robert, eu acho que ficou bem claro, né? Então, que é claro que para processos farmacêuticos, né, tem que usar mesmo a sanitária por exigência até, se eu não me engano, de alguma norma da Anvisa ou assim por diante. Exatamente. Tem que ter esse critério, então tem que se entender isso, né? Agora, para outros processos, como no caso cervejaria, refrigerantes, né, sucos, algum tipo de processo que tenha uma fermentação ou uma pressão pequena, que, né, não tenha tanta exigência, pode-se usar, então, a válvula semissanitária e gerar uma economia até para o bolso do cliente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente pode mostrar a diferença? Então, vamos lá. Essa daqui, por exemplo, é o que a gente chama de modelo semissanitário. O que a gente tem? Eu vou afastar um pouquinho, só para a gente ver ela no total, tá? E é uma válvula de segurança modelo compacto, e ela está em corte. O que a gente tem de interessante aqui, tá? Aqui, ó, por exemplo, se a gente olhar, ver se dá para, se fica melhor. Toda essa superfície que está aqui, ó, ela é polida conforme, né? Tem todo um polimento conforme o grau sanitário que a gente chama. O nosso é por volta de 0,4, né? Aqui, ó, a vedação também é uma vedação especial em PTFE, que tem um certificado também conforme FDA, tá? Então, existe essa, como se diz, essa configuração. Interessante que o quê? Quando a válvula está fechada, essa parte aqui, a conexão dela é clamp também, tá? Dá para a gente ver, né? Então, assim, quando essa válvula está fechada... A rosca também é sanitária. A rosca, eles falam que a rosca tem que ser sanitária. É essa parte que você mostrou agora? Isso, é exatamente aqui. Na verdade, essa daqui é um clamp, que é bem utilizado na indústria alimentícia, cervejarias, enfim. Rosca nem se usa, né? Rosca é bem difícil usar, porque na rosca você pode ter contaminação. Então, eles utilizam, geralmente, o que eles chamam de conexão clamp. Geralmente, é clamp conforme ASME e BPE. Você vende também aquela parte que vai no vaso soldada para se colocar a válvula? Não. Lá seria o contraflange. Aí é o fabricante do vaso, é o fabricante do equipamento quem providencia. O que a gente tem que sempre conversar é o seguinte: a gente tem que fornecer a válvula com a mesma norma que o fabricante do tanque, por exemplo, utiliza, tá? Porque senão não casa. Não dá para fazer uma tropicalização ali, vamos chamar assim. A norma da conexão. Tá? Tem que ser a mesma norma da conexão. Então, vamos supor, se aqui no Brasil é muito comum utilizar o ASME BPE, tá? Que é um clamp, aí tem todas as dimensões, é tudo padronizado direitinho, como se fosse o ASME B16.5. Então, assim, ele tem o ASME BPE, que seriam para esse tipo de aplicação. Se a gente olhar aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Então, toda essa parte aqui, toda essa superfície, é só esse pedaço aqui que está realmente no padrão sanitário, tá? Quando eu falo de uma válvula... uma coisa interessante da gente olhar, nesse caso aqui, ó, eu tenho um corpinho fundido em CF8M, tá? Por quê? Na hora do descarte não teria problema. Quando eu falo de uma válvula totalmente sanitária, aí eu estou falando de uma válvula parecida com essa daqui, ó. Certo. Lembra que eu comentei que geralmente o material que a gente utiliza é o material em barra também? Então, esse corpinho aqui, desde aqui de dentro, aqui na saída da válvula, na entrada... Veja se você consegue iluminar aqui, ver. Não sei se vai dar para você. Opa, tá dá para ver. Dá para ver. Tá?
Sim. Então, assim, toda a superfície dela, inclusive a parte de castelo aqui interno, toda a superfície dela, ela tem um padrão sanitário, tem a rugosidade certa. Um diferencial dessa válvula também é o quê? Ela tem uma membrana, não sei se aqui vai dar para ver. Aqui, ó, tem uma parte aqui, agora... Uma parte mais escura. Isso, aqui, ó, bem aqui, aqui. Uhum. Aqui, isso daqui é uma membrana. Por quê? Essa membrana também, o material é conforme FDA, e ela serve para quê? Para isolar a parte superior da válvula. Então, mesmo que a válvula abra, não vai ter contato nenhum com a parte superior, evitando contaminação, e muitas vezes, se o produto sofre cristalização ou incrustação, não tem problema da válvula travar ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Não vai nem sujar assim, essa parte de cima, não vai nem ter contato nenhum, né? Basicamente, não se suja, tá? Esse modelo aqui específico que eu estou mostrando para vocês, ele tem o que a gente chama de acionamento para limpeza SIF. Então, ele trava, é o acionamento pneumático, ele mantém a válvula ou fechada ou aberta durante as limpezas SIP ou SIF, enfim, tá? Todas as limpezas sanitárias. E uma coisa também interessante dessa válvula é que ela foi desenvolvida para fácil manutenção. Então, você soltando só essa parte de cima, você não precisa recalibrar a válvula depois para fazer alguma limpeza especial. Você soltando só essas braçadeiras, você consegue desmontar a válvula. A parte de cima de calibração de parafuso de ajuste, ela geralmente fica isolada, né? Então, você não perde a calibração só para fazer a limpeza. Entendi. Eu te mandei um vídeo, neste vídeo dá para ver bem melhor. Foi um vídeo que te mandei inicialmente. Neste vídeo você vê também todas essas... Tudo que ela falou agora, né? Um pouco melhor só. Então, assim, uma coisa legal, só para a gente frisar com relação a sanitário, a semi-sanitário, então depende muito do local onde essa válvula vai estar sendo instalada, tá? Do tipo a gente fala sempre de fluido, né? Mas no caso do tipo de alimento, de que ponto do processo está sendo instalado. Por exemplo, quando eu estou falando de filtro em cervejaria, por exemplo, aí eu falo de uma válvula totalmente sanitária. Por quê? A cerveja ali, naquele estágio, está totalmente, o tempo todo em contato com a válvula. E, geralmente, se a válvula de segurança abre, geralmente ele tem um esqueminha que ele volta para o processo. Então, assim,
nesse caso, é um sistema muito fechadinho. Certo. Tá? Então, assim, não é diferente, vamos supor, de um reator. Que o reator que sai a gás No caso do fermentador, você indicaria uma semi-sanitária que atende perfeitamente. No Justamente. caso do filtro, que é o processo final da cerveja, no caso, você recomenda uma 100% sanitária. Sim, é um pouco... É isso que a gente está tentando até explicar, para não falar que é tudo igual. Não é tudo igual. Ou por que não usa só semi-sanitária? Então, vai depender muito do tipo de alimento. A indústria de leite, por exemplo, é uma indústria bem, como eu poderia dizer, bem sensível, né? Porque o leite, se ele estraga, ou se ele reage, ele pode contaminar e estragar um lote todo de produção. Então, também, aí inclusive, a gente não usa um clamp normal, uma conexão normal, é uma outra conexão específica para a indústria do leite. Então, assim, cada indústria tem a sua particularidade. E no caso de fermentadores da cerveja, não teria problema nenhum. Ótimo, perfeito. Tá? A gente, vamos pensar para o lado do vendedor, gente poderia falar, vamos vender sempre uma total sanitária, sempre a mais cara. Mas eu acho importante a gente... Eu ia falar sobre Eu acho muito importante a gente também se colocar no lugar como consumidor, né? Então, assim, a gente é extremamente honesto com relação a isso, né? Porque eu poderia falar, não, tem que ser sanitário e bater o pé e o custo é muito mais alto. Mas, de repente, para algumas aplicações, realmente não tem problema. A gente pode, sim, ter um custo-benefício bom, continuar com produto de qualidade, com produto certificado, que isso é muito importante. A NR13, por exemplo, ela não fala nada de certificação, nem projeto construtivo de válvulas, enfim. Mas uma coisa que a gente sempre bate muito no pé com relação à certificação das válvulas. Por quê? Uma coisa é eu ter um teste, uma empresa terceirizada que testemunha, que certifica, que homologa, vem do desempenho da minha válvula, ali, real. E ali eu certifico a válvula. Outra coisa é eu ir para o mercado e com simulações em softwares, tipo SolidWorks, esse tipo de coisa. A gente sabe que, quando a gente fala de válvula de segurança, a gente está falando de uma área muito pequena, que eu tenho uma área versus como se diz? Um curso, e qualquer alteração que seja menor possível vai alterar a capacidade de alívio da minha válvula. Então, a gente vê muitas vezes no mercado o pessoal falando assim, joga 1,5 vezes que vai garantir. Então, assim, você tem válvulas superdimensionadas, e aí a válvula ela não está adequada para aquele processo, ela não abre totalmente o curso, ela abre mais ou menos, fecha mais ou menos, não veda porque a válvula não tá de acordo. Você tem shatter, você tem um monte de problema com válvula de segurança no mercado por conta disso, pelo mau dimensionamento. Então, é bastante importante, né? Sempre a gente sempre pega no pé da válvula certificada, da válvula com boa qualidade, de realizar realmente o dimensionamento. Para fazer um dimensionamento, Tatiana, para fazer um dimensionamento, quais os dados que vocês precisam? Eu sei que viscosidade... Fala aí, vamos ver. Então, vamos lá. Para quando o fluido é gasoso, principal, né? Temperatura, pressão de operação PMTA ou pressão de alívio que o cliente necessita. Os dados físicos, né? As constantes físicas do fluido, que é o peso molecular, fator de compressibilidade e coeficiente isentrópico. Tá? Isso para gás, basicamente. Para líquido, a gente precisa densidade, viscosidade, e é interessante a gente saber, principalmente nos líquidos, se é um fluido incrustante ou não, tá? E um dado importante para qualquer dimensionamento, né? Pressão de operação, pressão de abertura ou PMTA do equipamento, temperatura de operação e de alívio, o porquê que você está instalando essa válvula, ou seja, o cenário dimensionante, para a gente saber com que base que a gente vai fazer o dimensionamento, seleção de materiais e tudo mais. A vazão também. Né? Contrapressão superimposta. Contrapressão é o que a gente mais precisa, mas assim, é um dado muito importante, por quê? Ela pode ser superimposta, ou seja, ela sempre existe ali na saída da válvula, ela pode ser constante, que é uma pressão constante, ou variável, ou a contrapressão desenvolvida, porque o que eu escuto muito é assim, fica tranquila, a válvula vai ligar a atmosfera, beleza. Aí você vai olhar a instalação do cliente, aí a válvula está aqui aliviando, aí tem uma tubulação que faz assim, ela faz uma curva, 2, 3, 5, 10, vai aliviar lá em cima, lá no teto. Ou seja, ele tem uma perda de carga gigantesca.
E a gente vê muito isso. Então, assim, perda de carga e assim, para onde você está direcionando esse fluxo é muito importante para a gente saber. É legal esse assunto. A contrapressão, no caso, existe uma dimensão da tubulação mínima que você considera como zero, né? Ou não? Tem. Geralmente, assim, ó, a perda de carga, geralmente a gente faz o cálculo também, se vocês precisarem, mas assim, até 15%, entre 10% e 15% é admissível. Contrapressão desenvolvida. É, desenvolvida, tá? Quando, vamos supor, lá no final está aberto para a atmosfera, é aquele trecho de tubulação. Vapor, esse tipo de coisa, que pode ir para a atmosfera. Então, assim, até 15% mais ou menos, a gente consegue, a válvula opera sem problema algum. Quando é uma contrapressão que a gente chama de superimposta, que, ou seja, a saída da válvula tem uma tubulação que está sendo destinada, aí a gente tem basicamente duas ações. Se ela está sendo destinada para uma pressão constante, tá? Eu posso ou colocar um fole de balanceamento, ou a gente faz o desconto dessa contrapressão na CDTP da válvula, certo? Agora, quando ela é variável, aí a melhor alternativa é sempre o fole de balanceamento. Ah, entendi. É importante, são dados importantes que vão trazer assim ou é um bom funcionamento da válvula ou um mau funcionamento da válvula. E assim, o cliente vê isso porque às vezes ele está perdendo o produto, né? A gente falou sobre a Nitrotec, por exemplo, que faz tanques para CO2, tanques para nitrogênio, oxigênio. Dependendo da temperatura, se aumentar muito, ele pode estar perdendo fluido, quer dizer, ele está jogando dinheiro fora. É um fluido caro. No caso dele específico, é um fluido caro. Exatamente. Então, por isso que tem que ser muito bem dimensionada. Muito bem dimensionada. Sim. Desculpa. Tatiana, Robert, eu queria agradecer muito vocês, muito mesmo, tá? Queria elogiar vocês também por estar aqui disponibilizando esse conhecimento fantástico aí sobre as diferenças, né, que a gente tem e por que é importante a gente entender isso. Então, imagina o seguinte, o engenheiro mecânico, ele sai da faculdade hoje, você falou que é engenheira, né? Eu sou química, não sou nem mecânica, eu sou química. Mas o mecânico, né, hoje sai da faculdade e ele não sabe muita coisa sobre isso. Na verdade, ele não aprende isso na faculdade, né? Então, o que vocês passaram aqui nesses poucos minutos vai ajudar muito quem está na área a tomar decisões, né? Tomar decisões. Não só os profissionais habilitados que trabalham com a NR13, mas os gestores das indústrias, por exemplo, que hoje eu falo que muitos gestores não sabem, né, nem como comprar esse tipo de trabalho. E aí fica na mão de fornecedores, né? Ainda se ficar na mão de fornecedores como vocês, honestíssimos, né, que realmente passam uma proposta, eu estou com a sua proposta aqui na minha frente, você já me passou os 2 valores, quer dizer, cara, nós não estamos, é o que você falou, né, o que a Tatiana falou, nós podíamos simplesmente falar, cara, é a sanitária e pronto, acabou. Mas não, você dá uma opção, né, para o cliente. Então, vocês estão de parabéns pela honestidade. E eu sempre falo no meu canal, né, quando eu faço algum conteúdo, que seja justo, seja íntegro em tudo que você faz. Porque é isso que vai levar a gente para a prosperidade, para os bons negócios, né, e para realmente ser alguém que lá na frente vai significar alguma coisa para os clientes, para as pessoas, para os alunos e assim por diante. E eu queria realmente agradecer muito vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Nessa sessão não, mas a gente pode, se você quiser, marca outra. Se vocês quiserem, se for interessante para o teu pessoal, um treinamento sobre válvula de segurança, funcionamento, seleção, materiais, o que você precisar, a gente pode te dar um suporte com relação a isso. A gente pode falar muito de norma, de certificação, das diferenças, assim, na parte técnica mesmo. Se vocês precisarem, a gente está à disposição. Também para áreas bem específicas, tá? Um assunto bem próprio seria, por exemplo, certificação marítima, tá? Não sei, tem certas pessoas que trabalham somente como offshore. Também tem certificações próprias só para válvula de segurança, dependendo de certos critérios técnicos. Se chama, neste caso, é uma categoria sempre Piping Class. Podemos explicar isso também em detalhe. Então, dependendo agora da área ou da aplicação, podemos entrar também em detalhes bem mais profundos do que só dizer, isso seria uma norma ou X seria uma norma.
podemos entrar mais no detalhe também. Perfeito, ótimo. Eu agradeço muitíssimo e eu já, na hora que vocês estavam falando aí, se colocando à disposição, eu já fui pensando aqui em alguma coisa. Na verdade, como eu comentei com vocês, né, no começo, a gente tem uma mentoria que faz uma vez por mês, né, um encontro com alguns profissionais, e seria muito legal se vocês pudessem ir no encontro desse, um determinado dia, né, é uma sala do Zoom como essa, só que com mais pessoas, para apresentar isso. Eu acho que eu queria que vocês, meio que, essa aula que vocês deram aqui, que eu considero uma aula isso, falasse um pouco sobre essas diferenças das válvulas, falasse um pouco sobre qualidade, né? Por que tem que ter, explicasse, por exemplo, essa situação da contrapressão, que eu acredito que muita gente não sabe nem que existe isso. Então, eu acho que seria muito legal vocês colocarem isso para a gente lá na mentoria. Se vocês toparem, a gente pode conversar aí mais para frente e vocês falar sobre isso um pouco, tá? Vocês querem deixar um contato? Quer deixar um contato de vocês, já que vocês são da área comercial? Eu acho que ficaria bem bacana. Você fala o número e aí, na hora que a gente editar o vídeo, eu peço para o meu editor colocar aqui embaixo. Ah, tá joia. Bom, a gente está disponível, né? Tanto pelo e-mail, que o nosso e-mail é o vendas@guts, tracinho, é o hífen, tá? Não é underline, válvulas.com.br. E tá também pelo celular. Pelo meu, por exemplo, que é o corporativo, é o 21 972603809 e o do Robert 96706-6655. Esse está mais fácil aí. Quem estiver assistindo esse conteúdo, né, e tiver dúvidas, eu acho que vocês estão à disposição para tirar dúvidas, esclarecer, porque assim, é um mercado realmente que precisa mesmo de apoio, é um mercado que precisa de apoio. Eu tenho vários conhecidos, né, da área de válvulas, não trabalham com válvulas sanitárias. Tenho alunos meus, por exemplo, o Carlos Burger, que é da Burger, né? Válvulas da Burger. Mais de 80 anos, também é mais ou menos igual vocês falou que tem 72 anos, né? O Carlos Burger acho que da terceira geração já. Também está mais ou menos entre a terceira e a quarta também. Isso, exatamente. E assim, eu troco muita ideia com ele. Eu perguntei para ele também sobre algumas questões de válvulas recentemente. A gente faz alguns conteúdos juntos. É o que eu falei, a gente não estou aqui, não estou ganhando nada, né, de vocês para estar fazendo esse conteúdo em dinheiro, mas eu acho, e eu sempre falo, que network vale mais do que dinheiro. E ter conhecido vocês e ter proporcionado isso para o pessoal que me segue nas redes sociais, eu acredito que para eles vale mais do que dinheiro também. Então, parabéns a vocês aí, beleza? A gente agradece pela oportunidade de poder falar um pouquinho também, né? E o que a gente fala também, a gente como vendedor de válvula, vamos colocar assim, né? Os valvuleiros, eu acho muito importante que o meu cliente também tenha conhecimento sobre o funcionamento e a importância. É aquilo, é mais fácil de conversar, é mais fácil de vender um produto, é um produto muito específico. Né? Então, agradeço também a oportunidade dessa troca. Foi muito boa. Show de bola, gente. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.